Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para o nosso 66º vídeo, baseado em Mateus capítulo 10, os versos 2 e 3. Antes de fazer a leitura, quero pedir que você clique aí e se inscreva, dê a sua curtida, comente depois, compartilhe, faça perguntas, dê sua contribuição de ideias, etc. Essa interação faz muito bem ao canal. Vamos lá então para Mateus capítulo 10, 2 e 3, onde lemos assim. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. Então, aqui a gente fica, né? Nosso oitavo apóstolo, né? Que aparece aqui no Evangelho de Mateus. Aparece também na relação de Marcos, capítulo 2, e Lucas, capítulo 5. Agora, é curioso notar que naquele texto que trata da chamada de Mateus, a chamada por Jesus a Mateus, no Evangelho de Mateus está no capítulo 9 e ele é chamado de Mateus. Já os textos paralelos a este aqui, em Marcos, né, capítulo 2 e Lucas capítulo 5, esse personagem é chamado de Levi. Então, Mateus, no Evangelho de Mateus, é Levi, aqui no texto paralelo em Marcos e Lucas. Mas seguindo aquela tendência que nós já temos dito, dificilmente alguém é chamado de um nome só na época do Novo Testamento. Mateus, quantas pessoas deviam ter esse nome, né? João, quantas pessoas, como é que você ia fazer a diferença? Simão, você veja o que nós chamamos de Pedro, né? O nome dele era Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, e foi apelidado por Jesus de Pedro, a rocha, né? Assim também com outros personagens bíblicos, como temos visto até aqui. Então, nada mais natural do que Mateus recebesse uma outra designação também. E ele também era, portanto, chamado de Levi. Então, Mateus, o nome significa dom de Deus. Aquilo que a gente encontra nos escritos antigos nos dão conta de que o ministério de Mateus foi desenvolvido na Judéia, na Pérsia, Etiópia, onde teria sido morto ou a espada ou de causas naturais. Há versões múltiplas, então não há assim concordância entre os escritos achados até hoje. Vamos ver se a arqueologia consegue ir desenterrando novos documentos que possam trazer novas luzes sobre essas informações e podermos chegar a uma conclusão mais precisa, mais exata. Agora, Mateus, ele tem assim uma característica singular entre os apóstolos, né? Vamos dizer, quase singular. Ele é escritor da Bíblia também, né? Nem todos os apóstolos escreveram, mas Mateus escreveu, né? E nem todos que escreveram eram apóstolos. Por exemplo, Marcos e Lucas, escritores bíblicos, mas não eram apóstolos. Mateus, ele era apóstolo e tornou-se escritor também. Olha, os seus escritos, na verdade, o Evangelho de Mateus, ele desfrutou de reconhecimento muito rápido, desde o segundo século. Por exemplo, no segundo século, Papias e Irineu já citavam que Mateus houvera escrito e citava versículos dele, etc. Tal. Justino Mártir também.
no 3º século, Orígenes, no 4º século, Eusébio. Então, todos esses escritores, eles vão nos dando conta de que havia um livro com determinado escrito pelo apóstolo Mateus. E o livro de Mateus, gente, olha, ele é muito especial mesmo, porque ele difere dos outros, ainda que juntamente com Marcos e Lucas, eles sejam conhecidos como os evangelhos sinóticos, da mesma visão, mesmo ponto de vista, eles têm detalhamentos diferentes quando contam as mesmas histórias. Nós temos visto isso aqui, né? Mas a forma de arranjo de Mateus, de juntar o material, ele é muito específico. Já dissemos lá no primeiro vídeo que ele organiza em termos de temas, de ensinos, em 5 grandes blocos de ensinos de Jesus. Nós vamos passar por todos esses, já passamos pelo Sermão da Montanha, né? Daqui a pouco vamos passar por um segundo grupo de ensinos também, tá certo? Então, nós temos aqui o Evangelho de Mateus, que é um livro assim muito bonito e muito bem arranjado. É o evangelho que mais cita o Velho Testamento. São mais de 100 citações. De forma que acredita-se que Mateus tenha escrito o seu evangelho para atingir uma comunidade de crentes de origem judaica. Gente que estava identificada com os costumes, com as práticas. A temática de Mateus é o reino dos céus. Então, e ele vai tentar argumentar do início ao fim que Jesus é o prometido do Velho Testamento, que é esse rei do reino dos céus. Então, Mateus vai desenvolver toda a sua temática em torno dessa intenção. Jesus é o Messias, para que desse substância aos crentes em Cristo Jesus de origem judaica, que provavelmente estavam sob ataque de ideias e eles precisavam, né, de orientação, de argumentação e de referências para que eles pudessem consolidar a sua fé. Mateus, portanto, é um apóstolo que deixa, além de ser apóstolo, ele grafou aquilo que viu, que ouviu, que sentiu. Ele é testemunha de primeira mão. Esse é o Evangelho de Mateus. E sou tão identificado com ele que desejei começar a fazer esse trabalho que estou fazendo a partir dele. Depois dele, nós vamos lá para o Velho Testamento, para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é um outro livro que eu me identifico com o meu. Depois vamos para Atos dos Apóstolos, depois para Apocalipse, livros que eu sou apaixonado, né? Mas nosso trabalho neste momento é o trabalho no Evangelho de Mateus, nosso 8º apóstolo. Então, até o próximo encontro, se Deus assim permitir, com um novo apóstolo para a gente examinar.